Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia, Vanice, tudo bem? Um abraço para quem mora em São Francisco do Sul. Ai, ai. A gente precisa deixar muito claro para quem é pai, principalmente, para quem é mãe, que nem toda criança que tem TDAH tem TDA com o H nessa sigla. Explica, por favor. Certo, vamos lá, né, Vanessa? Primeiramente, gratidão pelo convite, né, de estar aqui conversando contigo. E importante, novamente, frisar, né, de nós estarmos trazendo essas informações aqui. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele tem 3 apresentações, tá? Então, ele tem uma apresentação que nós chamamos de apresentação desatenta, que é o conhecido como TDA, mas dentro dos critérios do DSM-5, ele fica como TDAH apresentação desatenta. Nós temos também o TDAH apresentação hiperativa e impulsiva. Então, isso significa que não existe a desatenção, só existe a hiperatividade e a impulsividade. E nós temos também o TDAH do tipo combinado, que é onde tem tanto os critérios de desatenção quanto os critérios de hiperatividade e de impulsividade. Então, o TDAH ele é dividido, né, nessas 3 apresentações de acordo com as características e o comportamento que a criança, o adolescente ou o adulto venha a apresentar para realmente nós enquadrarmos em qual apresentação que ele está. Qual é a sua formação? Eu sou neuropsicopedagoga, tá? Então, eu sou pedagoga, primeiramente, na minha graduação. Sou especialista em neuropsicopedagogia. Eu sou especialista em avaliação do neurodesenvolvimento, Vanice. Então, eu trabalho diretamente nesses levantamentos de características. É tudo muito fácil de se analisar nesse contexto? Só de bater o olho na criança, você já consegue dizer, opa, identifiquei? Nunca, 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 Vanice. Muito importante isso, né? Nós temos critérios diagnósticos. É óbvio que com o tempo de carreira, né, de atuação, eu sempre digo, calibramos o nosso olhar. Então, a gente olha uma criança, a gente percebe alguns comportamentos, mas não existe uma receita de bolo, né? Mesmo dentro de um transtorno, que seja o TDAH, existem as suas particularidades. Não há possibilidade de em 15, 20, 30 minutinhos ali com a criança, nós chegarmos à conclusão de que ela tenha um transtorno do neurodesenvolvimento. É muito mais sério do que isso, né? Não é só porque a criança pula muito que ela tem TDAH do tipo hiperativo. Não é porque a criança, quando chama e ela não responde imediatamente, que ela tenha uma desatenção. Existe um caminho a ser seguido. Existem testes, avaliações que vão fazer todo esse levantamento junto à criança, junto à família, junto à escola, né, os principais ali envolvidos nesse processo, para então, com essas avaliações que são fidedignas, que a gente fala, e tem uma comprovação científica, tá, sobre esses transtornos, sobre o TDAH especificamente, que aí sim, a partir de toda essa coleta de informações, então leva em torno de 10 horas de avaliação, aí sim nós conseguimos chegar à conclusão se essa criança apresenta os critérios suficientes para um diagnóstico. A partir do resultado, então, quem é adulto responsável por aquele paciente seu vai dizer, ok, então agora a gente já sabe, a gente vai tolerar a nota 4, abaixo da média, em matemática, em português, é para isso que serve o diagnóstico? Não, gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Um diagnóstico não é uma muleta, nós temos que entender isso. O diagnóstico, ele não é uma justificativa. O diagnóstico, a avaliação, o entendimento dessas dificuldades, seja uma dificuldade de atenção, seja porque o TDAH do tipo desatento, ele tem dificuldade na atenção, ele tem dificuldade na memória, ele tem dificuldade na flexibilidade cognitiva, funções essas responsáveis pelo nosso dia a dia, né? Pelo nosso viver, pelo nosso conviver, pelo nosso aprender. Quando nós vamos atrás de uma avaliação ou que chegamos a um diagnóstico, para que isso serve, Vanice?
para nos trazer, para nos mostrar os detalhes do desenvolvimento daquela criança e buscar alternativas. Não é porque é TDAH que nunca vai conseguir ter memória. Não é porque é TDAH que não vai conseguir desenvolver a atenção. Pelo contrário, né? Até essa imagem que está passando é um teste que avalia a memória visual. Então, ali a gente consegue observar onde está a defasagem dessa criança. Tá? A gente consegue perceber aonde que essa criança apresenta maiores déficits. Tá? A gente consegue dar estímulos dentro da limitação e da dificuldade, buscando uma alternativa de melhora. Não é para nós falarmos, ele vai mal mesmo na escola, ele tem TDAH. Ele vai mal mesmo na escola, ele não consegue prestar atenção. Não, o laudo ele não é uma sentença. O laudo ele é uma abertura de caminho, tá? É uma abertura do que o que tem que acontecer para desenvolver essa criança, independente do nome do que essa criança apresenta. Capacidade de aprendizagem, porém, entendendo que aprendem de uma maneira um pouco diferente. Esses transtornos podem surgir associados a outros? Porque a gente sempre escuta quando alguém tem certa limitação, algum especialista muitas vezes citando outras recorrentes, assim que porque teve aquilo também tem tal coisa. No caso do TDA. Também. É que, na verdade, quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, nós falamos, né, do TDA, do TDAH, nós falamos do transtorno do espectro autista e nós falamos das conhecidas como dislexia e descalculia, que é o transtorno específico de aprendizagem, tá? Inclusive, esses 3 transtornos podem estar dentro de uma mesma pessoa, com uma mesma criança. E o não tratamento, Vanice, que é justamente isso que você trouxe, de vir isso que a gente chama de comorbidade, né? O não tratamento, a não identificação desses problemas de base, com certeza, eles trazem prejuízos de outros transtornos psiquiátricos futuramente. Então, nós vemos muitos adolescentes que têm uma baixa autoestima gigantesca, que entra em processo de depressão. Mas quando nós vamos investigar a fundo, o que acontece? É um adolescente que sofreu a sua vida inteira, da infância na escola, porque tinha dificuldade em aprender a ler, em aprender a escrever. Então, automaticamente, ele se sente incapaz. Então, vem um sentimento de incapacidade tão grande por não atingir os objetivos, porque eu falo, na escola, o que é? Vamos ser bem sinceras, o mais importante. Ler e escrever e fazer contas de matemática. Isso é o que é mais a carga horária maior na escola, né? Então, é um adolescente, é uma criança que não consegue atingir o objetivo. Então, isso traz, sim, uma questão de depressão. Nós vemos muitos TDAHs aí que na vida adulta depois estão com laudos de bipolaridade, né, que trazem outras dificuldades. Mas é importante sempre entender o problema base, né? Desde quando? Tá com depressão, tá com essa comorbidade, como estava na infância, né? Como foi o desenvolvimento? Passou por muitas dificuldades? Então, sim, o TDA, ele tem, né? O TDAH, ele tem, sim, várias comorbidades durante o seu desenvolvimento pelas dificuldades de adaptação. Até porque, até outro dia, a gente não tinha Fernandas como você nesse mundo, né? Capacitadas para ter uma visão global. É lindo. A gente vê muito adulto hoje. Minha irmã mesmo, ela brinca, sabe? Mas ela fala, eu virei maratonista porque eu acho que eu sempre fui TDAH. Mas nunca diagnosticada. Claro, a gente leva na esportiva, mas de fato ela teve hiperatividade sempre. Só que ninguém ligava para isso, sabe? Cada um foi vencendo as barreiras a seu modo, né? E dando um jeito de... Aí, na hiperatividade, a gente não tem que tentar acalmar a pessoa, tem que colocá-la em mais esportes, mais... Depende muito do perfil da pessoa, porque a hiperestimulação também não é bom. É sempre bom nós buscarmos dentro de um transtorno o equilíbrio.
Então, quando eu falo equilíbrio, que é algo que poucas pessoas se atentam, a atividade física, ela tem que fazer parte da vida de um hiperativo, né? Pela questão da endorfina, dessa autorregulação, do ficar cansado, enfim, né? Porque o TDAH, ele tem uma dificuldade muito grande em ficar cansado. Junto com isso, tem que estar uma alimentação adequada. Essa alimentação, né, esse acompanhamento nutricional também é importante, a atividade física também é importante, o acompanhamento psicoterápico também é importante, porque é uma construção de um novo hábito, se conhecendo, né? Eu fui descobrir que eu tinha TDAH e eu já tinha 30 anos de idade. Então, hoje é muito mais fácil de lidar com isso, porque eu sou dessa geração, né, Vanessa? Nós somos dessa geração que não tinha esse olhar, né, diferenciado para esse comportamento. Então, é importante um equilíbrio em tudo, porque o TDAH, ele também tem uma coisa chamada hiperfoco, tá? E quando entra no hiperfoco, aí ele exagera, inclusive nas atividades físicas, faz muito e às vezes acaba se machucando, tendo algum tipo de lesão também. A minha irmã nem se machucar, ela se machuca, ela corre 4 horas e meia sem parar, gente. Fala pra ela passar um pouquinho dessa vontade. E ela fala, o hiperfoco, ela fala, não é meu corpo que vai, é a minha cabeça. Tá lá em Buenos Aires hoje para uma meia maratona, no final de semana também. Um beijo pra Su. Viu? E aí ela tem, né, uma vontade muito grande. E virtudes absurdas, eu não dou conta de ela, sabe? Então, cada um com as suas qualidades e os seus perrengues, né? De qualquer forma, essa é a graça do mundo, em sermos diferentes, mas se a gente puder não sofrer ao longo do caminho ou aliviar, né? Perfeito. Muito obrigada, Fer. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Isso que você falou é bem importante. Por isso que é importante sempre buscar entender, avaliar, pegar as suas características específicas, independente do nome do transtorno, para a pessoa não sofrer. Não é para se enquadrar no que os outros querem, mas para conseguir lidar consigo mesmo sem sofrimento. Valeu. Muito, muito obrigada. Valeu. Hoje é dia da educação infantil. 25 de agosto, sexta-feira. Um presente para nós, essa conversa. Beijo, até mais. Valeu, gratidão, meu bem, um beijão.